Finalmente, depois de muito tempo de espera, a Citroën realizou nesta terça-feira, dia 30, a apresentação definitiva do novo C3 aqui para o mercado brasileiro. O modelo será oferecido inicialmente em 7 versões e é fruto de um investimento de mais de 200 milhões de reais que a marca francesa realizou lá na sua unidade produtiva de Porto Real, no Rio de Janeiro. Vale destacar, que o C3 ele será acompanhado também por outros 2 irmãos de projeto, um deles com a estreia confirmada para 2023 e o terceiro produto previsto para 2024. Então, o novo C3 ele será posicionado como um hatch compacto e terá aí preços muito competitivos, Em primeiro lugar, aqui eu separei os dados então técnicos aí do modelo, da carroceria. Depois a gente fala um pouquinho dos motores e aí a gente finaliza o nosso conteúdo aqui abordando as versões e os preços da novidade. Bom, então vamos começar aqui falando da carroceria. Nós temos no novo C3 2023 um comprimento de 3,98 m, largura de 1,73 m, altura de 1,58 m e o entre-eixos de 2,54 m. Bom, a ideia com o novo C3, então, é de fato oferecer aí uma carroceria mais alta para favorecer o espaço interno, entregar aí uma cabine efetivamente confortável para 5 passageiros. Mas o grande diferencial aí do modelo é oferecer um toque aí de um crossover pequeno, graças também a essa maior altura em relação ao solo, que no caso aqui do C3 então é de 180 milímetros, Então com isso nós temos também uma posição ali de dirigir mais interessante e um visual mais robusto ali para o modelo como um todo. Nós temos aqui um ângulo de entrada de 23 graus, o ângulo de saída de 39 graus. Isso, segundo a Citroën, foi obtido graças ao balanço, tanto dianteiro quanto traseiro, mais curtos ali no caso do C3, o que favorece aí você encarar lombadas, valetas, enfim, é um modelo aí, uma concepção bem interessante. Partindo aqui para o porta-malas, nós temos então uma capacidade volumétrica de 315 litros, de acordo com o padrão VDA, que é o tradicionalmente aceito, ou 367 litros, de acordo com o padrão de medição líquida. E um tanque de combustível aí, então de 47 litros para o modelo. Bom, nós teremos no caso do C3 as opções dos motores 1.0 Firefly e 1.6 16 válvulas Flex da família EC5, que também está presente aí na gama C4 Cactus, Hoje aí o único automóvel de passeio oferecido pela Citroën aqui no Brasil, antes aí da estreia do C3. Então, começando exatamente pelo motor 1.0, ele será sempre associado ao câmbio manual de 5 marchas, entregue então até 71 cavalos com gasolina e 75 cavalos com etanol a 6.000 RPM e um torque máximo aí de 10 kgfm com gasolina ou 10,7 kgfm com etanol. De acordo então aí com os dados oficiais da Citroën, nós temos um 0 a 100 de 15 segundos, no caso do C3 1.0 abastecido com gasolina, ou 14,1 segundos se abastecido aí com etanol. O consumo, como a gente pode conferir, ficou bem interessante no caso aí do C3 1.0, inclusive a grande proposta do modelo também é ser um automóvel aí com baixo custo de propriedade, não só com consumo baixo, mas também com custo de revisões, peças aí bem competitivo. Então, voltando aqui no caso do C3 1.0, nós temos um consumo urbano de até 12,9 km por litro na cidade com gasolina e 14,1 km por litro na estrada com gasolina também. As médias aí no caso com etanol, elas ficam em 9,3 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. Então, de fato, a gente confere aí que são parciais bem interessantes, E inclusive a Citroën destaca que o C3 com motor 1.0 deve responder aí por cerca de 70% do mix de vendas, Então, de fato,
a principal procura ali para o modelo deve recair mesmo para essa configuração. Então, avançando aqui para o C3 com motor 1.6 e câmbio manual de 5 marchas, nós temos aí o motor então entregando até 120 cavalos com etanol e 15,7 kgfm de torque, também aí com combustível de origem vegetal. E utilizando também etanol, o C3 1.6 manual acelera de 0 a 100 em 10 segundos. O consumo, né, como é esperado, cai um pouco, né, fica pior aí com o motor de maior deslocamento e alcança até 10,9 km por litro na cidade com gasolina e 12,8 km por litro na estrada, também aí com gasolina, ou 7,8 km por litro na cidade com etanol e 9 km por litro na estrada, aí com o combustível de origem vegetal. Seguindo aí então no portfólio do novo C3, nós teremos duas versões com motor 1.6 e câmbio automático de 6 marchas. Potência e torque, né, os dados são iguais aos da versão manual, com a diferença que a aceleração de 0 a 100, então ela fica em 11 segundos com gasolina e 10,4 segundos aí com etanol. Já o consumo, nós temos uma parcial de 10,3 km por litro na cidade com gasolina e 12,4 km por litro na estrada, também com gasolina. Migrando aí para o etanol, as parciais ficam em 7,2 km por litro na cidade e 8,5 km por litro aí com etanol na estrada. Então, partindo agora efetivamente para o leque de preços e versões, um ponto aí onde o C3 vai se destacar no segmento, ele quase ali na sua versão de entrada, né, melhor dizendo, ele quase briga ali até com o Mobi e com o Kwid, como a gente vai conferir agora. Então nós temos aqui o C3 na sua configuração Live 1.0 partindo de 68.990. De série nós temos aí o airbag duplo, né, obrigatório por lei, os controles de tração e estabilidade, também o importante assistente de partida em rampa, né, também conhecido como Hill Holder, o que ajuda muito, principalmente aí nos deslocamentos na cidade, né, quando você precisa enfrentar uma subida, isso torna a condução bem mais fácil. Temos também então o monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos, o indicador de trocas de marcha, né, o que ajuda bastante a favorecer a economia de combustível, e o modelo conta aí com rodas de aço, né, aro 15 com calotas, e também o LED, aí, a luz de condução diurna de série. Os únicos opcionais para o C3 mais acessível ficam, melhor dizendo, por conta da pintura metálica, com valor de R$ 1.300, e o que a Citroën chama de Protection Pack, né, que são os frisos laterais e o protetor de cárter, com preço sugerido de R$ 900. Então, de fato, esse valor aí, o C3 de entrada abaixo de R$ 70 mil, o torna muito competitivo e já com custo-benefício relativamente interessante, né? Com destaque aí para a presença dos controles de tração e estabilidade de série e os equipamentos aí essenciais de conforto. Já a versão imediatamente superior em relação ao catálogo de entrada é a opção Live Pack 1.0 com preço sugerido de R$ 74.990. Então, como principais itens de série, ele adiciona em relação à versão Live de entrada a central multimídia com tela de 10 polegadas e suporte ao Android Auto e o Apple CarPlay sem fio, o conector USB dianteiro, volante com os comandos de sistema de som e Bluetooth, a chave com telecomando, o ajuste de altura para o banco dianteiro e o limpador e desembaçador do vidro traseiro, né? Interessante destacar que a versão de entrada não conta com esses itens, né? Algo que era bem comum aí, né, no fim da década de 90, por exemplo, nos carros populares ali, né, eles abriam mão do limpador e desembaçador do vidro elétrico. Então a Citroën retoma aí essa prática para conseguir um preço mais acessível no caso do Citroën de entrada, mas que aqui na versão Live Pack eles figuram como itens de série.
Os únicos opcionais aqui também para o C3 Live Pack ficam aí para pintura metálica e para o Protection Pack, como é o caso aí da versão anterior. Já partindo para a opção mais equipada ali do C3 2023, então nós chegamos à opção Fuel 1.0 com preço sugerido de R$ 78.990. Então ela adiciona em relação ao C3 Live Pack 1.0 os vidros traseiros elétricos, o alarme perimétrico, as entradas USB para os passageiros no banco traseiro, as luzes de condução diurna em LED, as rodas de liga leve aro 15 polegadas, aí o detalhe estético, né, a faixa azul metálica no painel, as barras longitudinais de teto e o volante com ajuste de altura e também o logotipo, né, o chevron ali da Citroën cromado, além das maçanetas na cor da carroceria. No caso aí do C3 Fuel 1.0, nós temos aí um leque de opcionais maior, com destaque então, além da pintura metálica e do Protection Pack, a pintura contrastante para o teto, com valor aí de R$ 1.300, e o Comfort Pack, no caso aí com sensor de estacionamento e câmera de ré, por um valor adicional de R$ 1.400. E aí nós chegamos então para a opção mais cara do novo C3 com motor 1.0, no caso aí o C3 1.0 First Edition, com preço sugerido de R$ 83.990. Então ele toma como base aí a versão Fuel 1.0 e acrescenta aí os faróis de neblina, a pintura do teto contrastante, as barras de teto em uma tonalidade especial, né, no caso é a Alu Shadow, os airbumps laterais, a moldura para o farol de neblina, tapetes exclusivos e logotipos aí identificando a série especial, né? Então para quem deseja aí o Citroën 1.0 mais completo. E com isso nós chegamos aí aos catálogos com motor 1.6 do novo Citroën C3. Então a opção de entrada para quem deseja um nível de performance superior com o câmbio manual 5 marchas, reside aí no C3 Fuel 1.6, com preço sugerido de R$ 86.990. Os itens de série, eles são os mesmos da versão Fuel 1.0, assim como os opcionais, então a pintura metálica, o teto contrastante, o Comfort Pack e o Protection Pack. Já a opção mais barata do novo C3 com motor 1.6 e câmbio automático de 6 marchas será a Fuel Pack 1.6 automática com preço sugerido de R$ 93.990. Então ela toma como referência a versão Fuel 1.6 manual e acrescenta aí, obviamente, o câmbio automático de 6 marchas, com o modo Eco, né, para quem deseja uma condução mais econômica, as rodas de liga leve aro 15 polegadas com acabamento especial diamantado, a câmera de ré e o volante com revestimento de couro. Nós temos também aí como opcionais a pintura metálica, o teto com pintura contrastante, o Comfort Pack, né, só reiterando, composto aí pelo sensor de estacionamento e câmera de ré, e o Protection Pack. E já para quem deseja o novo C3 aí topo de linha, né, com todos os itens aí, os diferenciais estéticos de acabamento e também com o câmbio automático, a Citroën vai oferecer agora na etapa de lançamento do hatch a configuração 1.6 16 válvulas First Edition, que conta, né, como eu já disse, com um câmbio automático, e assim como a gente viu ali no caso do C3 1.0 First Edition, a opção aí topo de linha com motor 1.6 e câmbio automático, conta aí também com a pintura com teto contrastante, as barras de teto na cor Alu Shadow, os airbumps, no caso aquela proteção nas laterais ali do modelo, né, algo bem característico da marca Citroën, a moldura também para o farol de neblina, os tapetes exclusivos e os logotipos aí identificando a série especial. Por fim, segundo a Citroën explica agora no lançamento, o novo C3 ele terá então um pacote aí com as 3 primeiras revisões para os catálogos 1.0, somando aí R$ 1.436, enquanto aí as 3 primeiras revisões para o C3 com motor 1.6, elas vão somar então R$ 1.579.
Então, de fato, aí, o novo C3 ele chega de uma forma muito competitiva ao mercado, ele é um produto vital aí na estratégia da Citroën de retomar uma participação de mercado mais relevante aqui no Brasil. Então, sem dúvida, a marca fez a lição de casa e chega com um produto muito competitivo aqui no segmento de hatches compactos. Então, espero que esse conteúdo aqui tenha ajudado você a conhecer os primeiros detalhes aí do novo C3 e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!